Oi de novo, vamos lá. Agora, meus caros, nós vamos passar a conversar um pouco sobre algumas classificações do direito. Quando a gente pensa em direito, você já tem aí um material com o conceito do direito, né, aquilo que o direito significa. Nós vamos passar a analisar classificações do direito nesse momento. Então, primeira regra que nós temos: direito objetivo e direito subjetivo. Quando a gente pensa em direito objetivo e direito subjetivo, a diferença ela é bastante tranquila. Mas, por favor, se você não acompanhar, me informe sobre isso, ok? O que é direito objetivo? Então, você tem aqui, né, que o direito objetivo, vamos fazer aqui os devidos grifos, ele também é chamado de ius norma agendi. Se tem uma coisa que você vai aprender ao longo desses 5 anos, é que frescura é com o direito mesmo. O que não falta é nomenclatura absolutamente desnecessária, mas que as pessoas adoram. Direito subjetivo, ius facultas agendi. Então, são duas características, né? Então, você pode chamar de direito objetivo, ou de ius norma agendi, ou você pode chamar de direito subjetivo, ou de ius faculta agendi. Tá, vamos entender o que é direito objetivo e o que é direito subjetivo. Jovens, uma coisa é o direito previsto, né? O direito que está registrado, consagrado em algum lugar. Quando eu penso, vou escrever aqui no chat, tá? Quando analiso o direito escrito, né, por meio da lei, eu vou colocar lei entre aspas, porque é lei em sentido amplo, temos o direito objetivo. Então, jovem, direito objetivo é o direito escrito, é o direito previsto. Então, é de uma maneira muito, muito simples, sabe? Muito tranquila. Direito objetivo é o direito objetivamente previsto. É o direito que está escrito, que está registrado, consagrado em algum lugar. Isso é direito objetivo. Então, quando eu abro um código, se você baixou lá aquele aplicativo de lei, quando você clica lá, Código Civil, e você encontra aquele código que é o maior código que nós temos, né, mais de 2.000 artigos, aquilo é direito objetivo. São todas as regras legais previstas, escritas, registradas em algum lugar. Isso é direito objetivo. E o direito subjetivo? Direito subjetivo é faculdade. Escrevi errado, faculdade, mas você sabe que é faculdade. Direito subjetivo é faculdade. O que significa faculdade? É possibilidade, vontade. Como assim? Jovem, pensa comigo. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui alguém, vamos imaginar que eu emprestei dinheiro do Rubens. Então, eu emprestei do Rubens R$ 100. E aí o Rubens me emprestou os R$ 100 e, por conta desse empréstimo, eu passei para ele, assinei uma nota promissória, para demonstrar ali que, de fato, existe uma dívida, para dar para ele alguma garantia. Chegou na data em que eu disse para o Rubens que eu ia pagar, eu não paguei, porque eu não tenho dinheiro naquele momento. Bom, se eu não tenho dinheiro, isso é um problema meu, né? Foi um combinado meu com o Rubens, ele tem direito de receber. O código, ele é muito claro nesse sentido, que ao fazer um empréstimo, isso chama mútuo, o empréstimo no direito civil é contrato de mútuo, né? Se for empréstimo de dinheiro. Tá? Então, empréstimo de dinheiro entre pessoas é contrato de mútuo, que chama. Você vai estudar isso em direito civil, relaxa, lá no, salvo engano, terceiro semestre. Então, por conta dessa situação, surge para o Rubens esse direito. O código é muito claro. Objetivamente, nós temos uma previsão no Código Civil dizendo, Rubens, você tem direito de receber. Então, a lei deixa isso muito claro para o Rubens, isso é direito objetivo.
Agora, isso significa que obrigatoriamente o Rubens vai me processar? Não, porque o exercício desse direito é uma escolha dele. Isso é direito subjetivo. Então, direito subjetivo é, apesar do direito das pessoas estar previsto, as pessoas exigem os seus direitos se elas quiserem. Faz parte da subjetividade de cada um, da reflexão de cada um, fazer valer os seus direitos ou não. Ninguém é obrigado a processar ninguém. Sabe? Não tem como o Estado me obrigar. Nossa, Luiz, se você, no meu caso, né? Nossa, se você tem um crédito para receber, você é obrigado a processar o devedor. Não, eu processo se eu quiser. Isso é direito subjetivo. Por isso que a ius facultas agende, porque eu, enquanto agente, pessoa, né, tenho a faculdade, ou seja, a possibilidade de escolher exercer o direito ou não. Então, direito subjetivo é essa subjetividade, essa circunstância de escolha que recai sobre todas as pessoas em processar ou não processar. Simples assim. Se eu paro para pensar em casos concretos, né? Diga para mim aí, eu sempre uso um exemplo para falar sobre isso. Vou contar um exemplo, porque isso eu tenho certeza que eu não comentei com vocês, não é o que eu sempre uso, né? E aí você vê, o direito na prática, ele tem coisas curiosíssimas, né? E eu me lembro, há muitos anos atrás, eu era estagiário. Nessa época, não, eu já não era mais estagiário, eu tinha acabado de me formar, mas continuei trabalhando no fórum e, e eu fazia lá no fórum audiências. Então, eu tentava fazer as pessoas resolverem os problemas delas por meio de acordos e tudo mais. Então, eu tinha uma função, eu fiquei no fórum 11 anos, né? Entrei no meu segundo ano de faculdade, terminei a faculdade e continuei vinculado a ele, fazendo ali várias atividades. E uma dessas várias atividades que eu fiz ao longo dos anos era ser conciliador. E eu me lembro dessa situação porque foi muito curiosa essa situação. Ah, existe no fórum, né, um cartório que se chama Juizado Especial Civil, que muita gente chama de pequenas causas. Né? Esse nome pequenas causas ele é errado hoje. Por que ele é errado? Porque juizado de pequenas causas é o nome antigo. A lei era a lei do juizado de pequenas causas, mas desde 1995 não chama mais juizado de pequenas causas, chama juizado especial civil. Mas, enfim, as pessoas falam até hoje desquite, né? Os mais velhos, e desquite não existe há muito tempo, há décadas não tem desquite. O que a gente tem é divórcio, né? Mas, enfim, é o costume. E eu me lembro que lá, e no juizado tem uma sacada muito bacana que é, dependendo do valor que a pessoa está buscando, ela não precisa de advogado. Ela vai no balcão do cartório e coloca ali, conta ali a sua história e o funcionário do juizado, normal sempre o estagiário, né? O estagiário é a força motriz do Poder Judiciário, ele escreve a história da pessoa e aquilo inicia um processo. E aí me aparece uma senhora, e de verdade, meu querido, é muito importante que você entenda o quão senhora essa senhora era. Então, uma senhora muito, muito, muito senhora. Bem senhora. E ela chega para cobrar R$ 150 que ela teria emprestado para um cara. E essa era a história. Então, ela era moradora de um distrito, nem sei se está viva hoje em dia, porque isso já faz um tempo. E como ela era muito, 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 muito senhora, talvez ela não esteja mais entre nós nesse instante. E essa senhora, muito, muito senhora, chegou no juizado falando essa história, né? Então, eu emprestei R$ 150 para um rapaz, ele não me paga, eu quero receber. Beleza. Quando um processo é iniciado, é marcada uma audiência. E aí, nessa audiência, a gente tenta fazer um acordo. E lá estávamos nós, no dia da audiência, meu primeiro contato com aquela senhora, e chega o tal do rapaz que teria emprestado dinheiro dela. E não pagava. Ah, chegando lá,
A gente sempre tenta explicar o que está acontecendo e falar, olha, o senhor reconhece que deve? Tem uma proposta de acordo? E ao falar isso para o rapaz, ele disse assim, eu não devo nada para ela. Não, o senhor não deve? Não, não devo nada para ela. Mas ela não te passou R$ 150? Passou? Mas então ela te deu R$ 150? Eu falei assim, olha, não foi bem assim. Ela me passou R$ 150 para que nós tivéssemos um momento de diversão, se é que você me entende o que ele quis dizer nesse instante. Então ela teria supostamente pago R$ 150 para eles terem um breve momento de prazer e alegria. Sabe-se lá há quanto tempo essa senhora, muito, 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 muito senhora, não tinha esse tipo de momento na sua existência, não é mesmo? E aí ele falou assim, então, não vou devolver porque eu fiz o serviço. E aí você imagina a minha situação. Porque eu sou daquelas pessoas que já saiu da audiência por não conseguir segurar a risada. Já teve situação em que eu estava fazendo audiência, eu fui acometido de uma crise de riso tão absurda que eu tenho vergonha de lembrar até hoje dessa situação, porque o infeliz do meu amigo que estava comigo, né? A gente foi fazer, os dois advogados já, e às vezes te ligam de escritório assim, vá representar a empresa, e aí vai um de advogado e vai outro como representante da empresa, e vai nós dois lá. Eu fui como representante da empresa e ele foi como advogado. Chega lá, acontece uma situação na audiência, eu não consigo. O Leonardo começa a rir sem parar. E o Leonardo não conseguia disfarçar, e eu não conseguia parar de rir. Só que eu tentava disfarçar, então eu catei o celular, fiquei olhando no celular com a câmera desligada, com a tela desligada, mas tentando dizer assim, eu estou vendo alguma coisa engraçada. Enfim, já aconteceu de tudo em audiência comigo. E às vezes a gente não consegue. E nessa situação eu não podia rir. Agora, eu jamais na minha vida imaginei que era isso. Porque realmente, quando eu li o processo, achei, de fato, ela emprestou dinheiro, o cara não quer devolver. Como que eu vou imaginar que a senhora tinha pagado para levar um trato? Sabe assim, não ia imaginar o negócio. Ainda mais olhando para a senhorinha, que era uma senhora tipo minha avó. A gente não acha que a nossa avó faz esses movimentos pélvicos, né? A gente acha que a nossa avó é casta, né? A gente não acha que a mãe faz essas coisas, né? E eu me lembro que uma vez, falando isso em sala de aula, eu falei assim, olha, jovem, é, a sua avó faz isso, e digo mais, ela deve gostar de fazer isso. Já gostou um dia, e sua mãe também, assim como a minha e tudo mais. Mas a gente tem dificuldade para enxergar os nossos ascendentes dessa maneira, né? Mas, de qualquer forma, eu não consegui imaginar aquela situação. Aí depois eu fiquei pensando, essa senhora ficou morrendo de vergonha. Talvez, se ela tivesse considerado que essa história pudesse vir à tona, ela jamais teria entrado com o processo. Jamais. Por quê? Porque foi uma escolha dela processá-lo. E efetivamente, se ocorreu isso que ele falou, o fato dela ter ficado insatisfeita ou não com o que aconteceu, não vai resultar para ela o direito de pegar o dinheiro de volta, né? Não é assim que as coisas funcionam. Serviço prestado é serviço prestado. É claro, né? Se eu pego, por exemplo, direito do consumidor, serviço prestado mal, eu tenho direito de ser ressarcido, mas nesse caso não era uma circunstância de direito do consumidor. Enfim, mas ela não precisava ter passado por uma situação dessa. Mas ela quis correr esse risco. Isso é direito subjetivo. Quando ela se sentiu lesada, por conta desses R$ 150 que não estava mais com ela percebeu, bom, dentro da lei, se eu falar tal coisa, eu tenho o direito de ter esse dinheiro de volta. Vou cobrar. Em nenhum momento ela era obrigada a cobrar. Quis cobrar. Paciência, teve essa consequência. Mas se ela quisesse ficar na dela, não vou fazer nada, acho que não vale a pena. Não cobraria, sabe? Então, essa é exatamente a perspectiva que nós temos dos direitos subjetivos, né? Tem uma outra situação que eu também comento, que de fato todos esses casos aconteceram. Eu comentei com vocês de uma colega minha que foi xingada nas redes sociais e aí acabou ingressando com ação contra uma colega de sala dela. Foi assim a situação. Ela, estudante de direito,
tinha... A gente nunca gosta de todo mundo. Você vai ver isso quando vocês forem estudar um do lado do outro. Ninguém é amigo de todo mundo, é normal. Tem gente que você vai terminar a faculdade dando graças a Deus, você nunca mais vai precisar ver. E vai ter gente achando isso de você, tá tudo certo. É assim mesmo, a gente não agrada todo mundo, ok. E essa minha colega tinha uma pessoa, uma colega de sala, da qual as duas não se ficavam, em hipótese nenhuma. E era bem séria a coisa. E aí terminou a faculdade de Direito, elas foram para a formatura. Essa minha colega estava lá toda arrumada, na formatura toda produzida, tirando foto, com um vestido amarelo, e publicou as fotos dela nas redes sociais. Essa colega de sala, de uma maneira muito irresponsável, gente, a menina fez Direito, como é que ela acha que pode sair fazendo isso? Foi em foto por foto dessa minha colega e escreveu nos comentários: a vaca de amarelo. E assim, a vaca de amarelo, a vaca de amarelo, a vaca de amarelo. Quando a minha colega viu essa situação, ela saiu printando tudo, é claro. Mas, bom, esse comportamento da colega de sala dela é um comportamento que viola o artigo 927 do Código Civil, que trata da possibilidade de indenização. O direito objetivo é o próprio artigo 927, que diz: aquele que por ato ilícito violar direito e causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então, eu tenho objetivamente uma previsão dizendo quando eu posso cobrar uma indenização. Isso é direito objetivo, é o direito escrito. Agora, essa minha colega, ela era obrigada a processar a colega de sala? Não. No caso, ela processou? Processou. Isso é direito subjetivo. Ela escolheu processar. Ela jamais poderia ter sido compelida a processar. Eu te dei exemplos de pessoas que processaram, mas vou te dar um exemplo que aconteceu com uma circunstância numa faculdade aqui que eu leciono, em que um aluno veio comentar comigo uma situação familiar. É óbvio que eu não vou falar os nomes, né? Vou comentar as circunstâncias só. E nem o lugar em que isso aconteceu, é claro. Em que a sua mãe optou por não processar, puro exercício de direito subjetivo. Esse aluno chegou até mim muito, muito preocupado. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com os meus alunos, de bater papo e tal, sempre muito próximo à relação. E ele veio trocar uma ideia, porque a sua mãe teria descoberto que o seu pai estava tendo um caso, um relacionamento extraconjugal. Diante disso, ele estava muito revoltado com o pai e queria ver uma forma, como que funcionaria essa questão do divórcio e tudo mais. Ok. Expliquei para ele como que acontecia. E falei, mas olha, dê tempo, ao tempo, ela acabou de descobrir, então o ânimo ainda está muito aflorado. Calma, né? Deixa a poeira baixar um pouquinho e tal. Nisso ele veio até mim na semana seguinte e falou assim, olha, os meus pais decidiram voltar, minha mãe decidiu perdoar meu pai, e eu tinha comentado isso com ele, falei, olha, fulano, entenda que essa é uma decisão da sua mãe, ela não é sua, né? Então, assim, entenda o seu papel de filho, né? Você não está aqui para... Não é você que vai conviver depois com seu pai, um relacionamento de marido e mulher e vice-versa. Então, essa é uma decisão que cabe a eles, né? Não cabe a você, como filho. Então, viva a sua vida. E eles que se resolvam, são adultos e precisam ser tratados como adultos. A gente não tem que ser pai dos nossos pais. E aí ele voltou com agora uma outra situação, que era a seguinte. O pai, né, ao perceber que a esposa perdoou e tudo mais, ele passou a ter um comportamento extremamente idiota, que é um comportamento muito típico de histórias de traição. Ele começou a fazer, ambos nas redes sociais, né? Ele na rede dele, a esposa na rede dele, ele passou a fazer publicações quase que diárias, declarando seu amor para a esposa, meio que para compensar a merda que tinha feito. Então, assim, ele postava uma foto com a esposa, amor da minha vida, a minha escolha há tantos anos, minha parceira, sabe essas coisas? Ficava postando isso reiteradamente. E qual era o problema? A amante, que se sentiu muito ofendida porque achou que o cara ia ficar com ela, ia nas redes sociais dele, porque ela tinha ele, e aí quando ele postava assim, amor da minha vida, falando da esposa, ela escrevia embaixo, será? E ponto de interrogação. E aí todas as vezes que ele postava alguma
Michele está falando assim, meu áudio sumiu. Vocês estão me ouvindo? Para mim está normal o áudio. Tudo certo aí? Para mim também tá Normal normal. também. Beleza, valeu. Aí essa amante entrava e colocava esse será em todas as manifestações. Aí, gente, pô, sacanagem, sabe? E aí a mulher tava louca, porque queria processar a amante por conta da exposição da situação. Aí ele chegou para mim assim: ah, professora, minha mãe pode processar a amante? Pode. Mas eu falei assim: converse com a sua mãe e diga para ela o seguinte: ela está preparada para tudo que o processo vai trazer para ela? Porque, assim, ela tem que entender que uma coisa é ela a ter que ver essa mulher no Facebook, que ela pode bloquear. E o seu pai poderia, já deveria ter bloqueado. Outra coisa, ela vai estar frente a frente com essa mulher na sala de audiência. Ela está preparada para isso? Para encontrar cara a cara com a amante do marido que ela decidiu perdoar? E outra, se essa mulher está fazendo isso no Facebook, sua mãe tem que estar preparada para, se ela for prestar um depoimento, ela contar coisas que ela e o seu pai fizeram que talvez sua mãe não saiba. E provavelmente ela não vai ficar feliz de ouvir. Talvez coisas que o seu pai falou para ela, promessas que ele fez. Então, assim, será que vale a pena esse desgaste todo, em vez de simplesmente seguir a vida? E ele foi conversar com a mãe e a mãe optou em não fazer nada. Direito subjetivo, percebe? Então ninguém é obrigado a processar ninguém. É uma circunstância em que a pessoa faz deliberadamente essa escolha. No caso, dei exemplos de pessoas que escolheram o processo e dei um exemplo de uma pessoa que escolheu não processar. E é isso mesmo. Isso é direito subjetivo. É essa faculdade, essa possibilidade, essa prerrogativa que todos nós temos de fazer ou não fazer alguma coisa, no que diz respeito a processar ou não processar. Porque o direito objetivo ele é sempre o mesmo. Ele está previsto de maneira igualitária para todo mundo. Agora, cada um vai exercer esse direito subjetivo da maneira como quiser, né? Tudo bem? Essa primeira Professor, classificação entre objetivo e subjetivo? professor, então direito subjetivo seria uma opção de escolha sua. Em exercer o direito ou não. Sim. Isso. Então, assim, você pensa assim, olha, diante de uma situação, você tem direito de ingressar com uma ação. Tem direito. Você vai ingressar? Aí é você que sabe. Faz parte do exercício do seu direito subjetivo processar ou não processar. Né? E aí cada um tem uma forma de pensar. Tem gente que é mais briguenta, tem gente que é menos, né? Aí cada um tem uma maneira de conduzir essa situação. Beleza? Então, próxima classificação que nós temos: direito público e direito privado. Bom, de maneira geral, a gente tem aqui algumas teorias, né, que se dedicam a falar sobre direito público e direito privado. Então, nós temos aqui três teorias, né, que são as três principais teorias, mas a gente parte de um ponto comum, né? Qual é o ponto comum? O direito público possui relação com o Estado, né? São direitos em que o Estado está, de alguma maneira, envolvido. E o direito privado regulamenta relações entre particulares, entes privados. Mas vamos entender como que cada uma dessas teorias ela aparece, né, para nos dizer o que é direito público e o que é direito privado. A teoria mais antiga que nós temos é a teoria dos interesses em jogo, né? Então, como que essa teoria vê ou conceitua direito público e direito privado? Para a teoria dos interesses em jogo, o direito público é quando eu tenho interesse do Estado. Então, se eu tenho uma relação jurídica sendo observada e nessa relação se nota interesse do Estado, o ente público está interessado naquela solução, está interessado naquela discussão, então isso é uma relação de direito público. Agora, se a relação verificada é entre particulares, interesse de particulares, aí nós temos o direito privado. Então, o direito privado seria quando eu tenho interesses só de particulares, pessoas comuns,
E o direito público seria quando eu tenho um interesse do Estado, ali no meio de algum lugar. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é a teoria do fim. Todas elas tratam dessa circunstância de como identificar se é uma relação de direito público ou de direito privado, né? Qual que é o ponto observado aqui? É a finalidade. Então, quando o direito, a regra jurídica tem por finalidade o Estado, beneficiar o Estado, proteger o Estado, de alguma forma garantir algo para o Estado, isso é direito público. Agora, quando a norma tem por finalidade a pessoa, o indivíduo, aí nós temos o direito privado. Então, aqui não é uma situação de interesse, é uma situação de finalidade. Para a teoria dos interesses em jogo, basta o interesse do Estado. Se o Estado se interessa naquela discussão, é interesse público. Aqui, a regra é diferente. Se a norma que eu estou analisando, né, a regra jurídica, ela tem por finalidade, por objetivo, beneficiar o Estado, direito público. Se a finalidade é beneficiar pessoa, o indivíduo, aí é direito privado. Tá? E, por fim, a teoria da relação jurídica. Vou marcar com uma outra cor, porque essa é a teoria que nós adotamos hoje em dia, né? Então, a teoria que nós fazemos uso é a teoria da natureza da relação jurídica. E ela vai ser a mais simples da gente verificar, quando a gente pensa em teoria da natureza da relação jurídica. Como que funciona? Direito público. Quando o Estado está em um dos lados da relação jurídica. Então, eu observo uma relação jurídica, uma situação regulamentada pelo direito. Se o Estado estiver em um dos lados, o ente público, quando eu falo Estado, não é Paraná. Estado é município, Estado, União, Distrito Federal, tá? O ente público de maneira geral. Tá? Então, se eu tenho o ente público em um dos lados da relação, é direito público. Agora, quando que é direito privado? Quando a relação jurídica é composta por pessoas, né, particulares, né, de maneira direta. Então, vamos lá. Casamento é uma relação jurídica. Quem casa? Pessoas. Então, casamento é uma relação jurídica de direito privado. O Estado não faz parte do casamento, o Estado não casa com ninguém. Agora, quando eu penso em imposto, quem cobra imposto? O Estado. Então, eu tenho o Estado como ente tributador. Então, o Estado está em um dos lados da relação, é ele que cobra o imposto. E o outro lado, estou eu que tenho que pagar, você, enfim, todos nós. Aí é uma relação de direito público, porque o Estado está em um dos lados da relação jurídica. Tá? Agora, né, diante disso, vamos pegar ramos do direito e definir, né, qual área seria. Então, vou escrever aqui alguns ramos. Direito constitucional, direito tributário, direito civil, direito empresarial, direito penal. Vamos agora pegar esses exemplos, né, de áreas do direito e verificar onde eles se encaixam, tá? Onde esses exemplos eles se encaixam. Direito constitucional. Você sabe o que é direito constitucional? Sabe como que o direito constitucional ele aparece de alguma maneira? Para que serve o direito constitucional? Meus queridos, assim, direito constitucional ele tem duas funções: prever direitos fundamentais que você vai estudar. Acho que você está tendo direito constitucional com o Rodolfo, né? Então, direito constitucional serve para prever direitos fundamentais para as pessoas e também serve basicamente para organizar o Estado. É o direito constitucional que diz como que o poder soberano será exercido, aquela ideia de poder executivo, legislativo e judiciário, como que cada poder vai funcionar,
quantas pessoas vão compor o judiciário, tudo isso é previsão do direito constitucional. Então, quando eu paro para pensar em direito constitucional, anote isso. O direito constitucional, anote. O direito constitucional é considerado o direito público fundamental. O direito constitucional é considerado o direito público fundamental. Jovens, sem direito constitucional, nós não temos Estado organizado. Então, por ser um ramo do direito que organiza o próprio Estado, ele é direito público por excelência. Porque nós temos o Estado sendo regulamentado pelo próprio direito constitucional. Direito tributário, a gente já falou, público, né? Direito tributário, ramo do direito público, porque a gente está falando quem tributa? O Estado. Direito civil, contratos, família, né? A questão de indenizações, responsabilidade, vai falar sobre nascimento das pessoas, direito civil. Direito civil é público ou é privado? Privado. Exatamente. Direito civil é ramo do direito privado. Né? E, na verdade, é o principal ramo do direito privado. Empresarial também é privado. Essa relação entre empresas, pessoa jurídica é pessoa, né? Empresa. Então, essa relação entre empresas e tudo mais, direito privado. Essa questão de lucro e tudo mais. Agora, é uma pergunta que sempre gera uma conversa, né? E o direito penal? O direito penal é público ou é privado? E por quê? Quem me respondeu, eu queria que você me falasse por que você acha que é público ou por que você acha que é privado. Hein? O Luiz Gustavo colocou aqui, os dois. Não, Luiz, é um só. Público porque envolve o Estado? Mas como que envolve o Estado? Boa pergunta. Porque assim, vamos lá. Quando eu paro para pensar no direito penal, né, eu normalmente observo que eu tenho uma pessoa que praticou um crime contra outra pessoa. Então, num primeiro momento, o crime é uma relação entre pessoas, né? Então, acaba sendo muito natural as pessoas concluírem que o direito penal ele é privado, porque é a pessoa praticando crime contra a pessoa. Mas não é isso. Direito penal é ramo do direito público. Mas por que direito penal é ramo do direito público? Porque, na verdade, o que a gente analisa no direito penal é o exercício da punição. Né? Quando a gente pensa em direito penal, a gente tem que pensar na punição. O Estado tem o monopólio da punição. Então, vou anotar aqui, ó, direito penal é ramo do direito público, porque o Estado detém, né, possui o monopólio da punição. Então, quando você for estudar direito penal, né, você vai aprender que existiram várias épocas das punições, que vai ser chamado de vinganças, né, período das vinganças. A gente teve a vingança privada, que é quando as pessoas podiam se vingar umas das outras e elas mesmas produzir pena e consequência para quem fez algum mal. Só que a gente chegou no momento da chamada vingança pública. E o que é a vingança pública? É quando existe alguém responsável por punir. E essa é a nossa realidade hoje, né? A punição ela é exclusiva do Estado. Eu não posso prender uma pessoa na minha casa, porque isso é cárcere privado, aí eu pratico um crime. Então, quando um crime é praticado, o único que pode punir é o Estado, por isso que é direito público.
Professor, João? Oi. mas quando, por exemplo, existe aquelas prisões particulares, não afeta esse monopólio, né? Você fala da questão da prisão domiciliar? Não, prisões, tipo, particulares, feita por empresas, sabe? Você já ouviu falar? Acho que em Cruzeiro Acho que tem você está falando algumas. daquela questão da privatização da carceragem, da Isso, privatização de penitenciária. exatamente. Tá. Não, por quê? Porque ainda que o Estado privatize, né, penitenciárias, a fiscalização ela é responsabilidade do Estado. Eu vou ter uma empresa exercendo a punição, mas quem vai determinar a punição é o próprio Estado, porque é um juiz, braço do Poder Judiciário, que vai dizer qual é a pena da pessoa. O que a penitenciária vai fazer é só aplicar a pena. Mas a punição é determinada pelo Estado por meio do juiz, entendeu, João? Sim, Então, assim, quando é, eu tenho o Estado determinando a punição, isso traz para sobre ele a natureza pública. É porque é ele que vai dizer qual é a pena, é ele que vai dizer como que ela tem que ser cumprida, ele que vai falar, acabou a pena, pode sair, ou pode progredir de regime, ir para o semiaberto, aberto, enfim. Então, esse controle ele é do Estado, certo? Ah, Próximo que nós temos, né, trialismo. O que é o trialismo, meus queridos? Trialismo reconhece uma terceira categoria. Ele insere o chamado direito misto. Então, ele reconhece direito público, direito privado, nos conceitos que nós já falamos, só que ele insere uma terceira categoria chamada de direito misto. O que seria o direito misto, né? O direito misto, ele evidencia uma relação entre particulares, entre pessoas, mas com profunda interferência estatal. Então, no direito misto, eu não tenho o Estado em um dos lados, necessariamente, mas eu tenho o Estado se metendo pra caramba na relação. E o grande exemplo de direito misto é o direito do trabalho. Porque quando eu contrato alguém, eu não posso contratar do jeito que eu quiser. Eu não posso combinar com a pessoa, por mais que ela aceite que ela vai trabalhar 15 horas por dia, sem hora extra, sem repouso semanal remunerado, abrindo mão das férias, sem 13º. Isso não existe. Então, nas relações de trabalho, de emprego, o Estado se mete essencialmente, excessivamente. Então, por mais que o Estado não esteja nos polos, né, nos lados da relação, ele está fiscalizando tudo, controlando tudo. Meus caros, menos de um minuto serei derrubado. Qualquer coisa, me manda mensagem. Paramos por aqui, voltamos segunda-feira. Excelente final de semana para todos. Beijos e abraços. Até Boa mais. noite.